Eu vou convidar aqui o Jorge. Eu não sei se eu tenho ele. Como é o Instagram dele? Pede para ele entrar no meu aí que eu... E... Vamos lá, vamos chegando, galera. Migramos do YouTube para cá, para o... Tá chegando, a minha voz tá chegando, né? Massa. O Jorge já entrou? Não, eu não sei qual é o... Pede aí, só mandar mensagem que ele entra. E pede para entrar que eu... Vamos nessa. Dar continuidade aqui. Aqui, Jorge. Vamos nessa. Acho que eu já chamei aqui. Maravilha. Pronto. Agora sim. Pronto. Rapaz, que Jorge. maratona foi essa aí? Oi, Jorge. Obrigado pela presença. A galera estava Valeu, dialogando com valeu. o pessoal. Estou escutando você bem. Tá me escutando bem, né? Muito bem. O que é que acontece? Dialoguei muito com o pessoal sobre exercício, sobre hormônios, e aproveitar esse momento que você está aí para você se apresentar e a gente começar realmente o nosso tema de compulsão alimentar. Beleza? Fique à vontade, Beleza, meu querido. beleza. Pronto. Para fazer minha apresentação? Isso. Fique à Então, vontade. bom, você já falou, meu nome é Jorge Castellucci, eu sou psicólogo, trabalho com obesidade desde 2007, especializado em obesidade, tratamento de obesidade e emagrecimento, e especializado em terapia cognitivo-comportamental também, e aí, enfim, acho que essas Maravilha. são as principais coisas, né, para se dizer. O que é que acontece? Que todos estão querendo saber aqui, Jorge. Eu conversei com eles, a questão do exercício, o quanto o exercício é importante, e a gente vai ainda dialogar aqui, mas o que eles estão aqui querendo, estão doidos para ter, como é que influenciamos a nossa mente a controlar todo o nosso corpo, a fazer tudo, ou seja, exercício, se alimentar bem, como é que a mente pode trabalhar de uma maneira maravilhosa para realmente chegarmos a emagrecimentos e combater a obesidade? Certo. Na verdade, é um grande quebra-cabeças, né? Essa colocação é uma questão muito subjetiva, vai depender um pouco de cada pessoa. E isso vai estar relacionado às representações que cada pessoa tem em relação justamente à atividade física, à alimentação e questões emocionais, cultura, costumes familiares, tudo isso junto vai estar formando esse grande quebra-cabeça para a gente conseguir ou não conseguir isso, né? E aí a gente tem que fazer uma análise específica em cima dessas questões, né? Eu não sei se você está perguntando isso pensando, se a gente pode começar, pelo menos primeiro, pensando na atividade física. Isso, pode ser. Pronto, Pode ser a né? atividade depois a nutrição, pode ser. E aí a gente entra nas outras questões, né? Isso. Muitas pessoas, Alexandre, que têm justamente a obesidade, têm um histórico ruim com a atividade física. Você deve ter essa experiência de receber um aluno lá que tem, né, a obesidade e ele fala, rapaz, não gosto, né? Exatamente, exatamente. Pronto. E isso significa, né, quando a pessoa fala assim, não gosto, na verdade significa que ela criou uma representação ruim daquele contexto. Por coisas ao acaso. Ela foi lá numa academia uma vez. Várias coisas podem fazer com que ela crie essa representação ruim. Por exemplo, muitos pacientes dizem para mim que foram para a academia e quando eles chegaram lá,
eles tiveram pensamentos que diziam que eles não deveriam estar ali, porque aquilo ali não era um lugar para ele. Ele era o único obeso, na cabeça dele, né? Ele era o único obeso dali. Todo Imagina. mundo vai olhar para ele ali, né? Exatamente. Aí ele fala, poxa, eu tô ali andando na esteira, e aí balança a pele do braço e tal, as pessoas vão ver, vão me criticar, né? Então, tem as dores, né? Você bem sabe que na Isso. questão fisiológica da obesidade, qualquer um que vai para academia vai ter um pouquinho de dor, né? A dorzinha Vai. que a gente Um diz que é a pouquinho. dorzinha gostosa, né? Inclusive, eu estava falando com os alunos hoje, mais cedo, dizendo assim, aí a aluna perguntou, mas tem que sentir um pouquinho de dor, sentir um pouquinho de dor, massa. O que não Isso. pode é o cara, no primeiro dia, não poder esticar o braço Levantou. 24 horas. Aí não pode descer a escada. Então, eu preciso que isso seja gradativo. Então, ninguém gosta de sentir dor. As pessoas não Isso. gostam de sentir dor. E se você pega o exercício, inclusive, o maior índice de desistência da prática da atividade física ou do exercício físico, justamente intensidades inadequadas, intensidades e volumes. Temos uma estratégia muito interessante, o CrossFit, que é um Sim. esporte. Todo mundo é maravilhoso. Só que tem pessoas que estão acima do peso, sedentários, chegam lá, e o próprio amigo nosso, o grande Rafael, até mandar um abraço para ele entrou aí nesse instante. Pô, é massa, a atividade é espetacular, só que no primeiro dia faz 156 burpees, 180 agachamentos. O cara não Pô, volta como é que mais. não estava fazendo nada, né? Isso. Aí o cara não tem como. O corpo dele não vai responder, ele não vai querer mais voltar para não sentir dor novamente. O que fica na cabeça dele? Isso não é para mim. E, Tá exatamente, entendendo? exatamente. Aí esse sujeito não gosta, né? Mas é claro. Hoje eu trabalho num lugar que a gente tem uma academia lá só para os obesos, né? Isso. E é impressionante como esse contexto faz com que eles mudem. Porque eles vão para lá sem pressão, Isso. né? Não vai ter nenhum magro lá me olhando, não vai ter, tá todo mundo no mesmo barco. Então vão para lá sem pressão e aí aquele sujeito que falava que não gostava, de repente ele vai começando a se permitir experienciar a atividade física, né? E como é uma coisa já voltada para eles, né? Aí você começa devagar, começa, né, no limite dele, correto? E aí eles vão ganhando essa experiência e vão tendo prazer com aquilo. Muda o não gosto, muda, né? Perfeito, perfeito. Aí o que é que Você acontece? Pode falar, diga. pode falar. Porque você perguntou como é que a gente faz para o sujeito conseguir fazer a atividade física, né? As pessoas Isso. pensam que elas precisam ter disciplina, força de vontade. Isso é uma armadilha psicológica, né? Bom saber. A força de vontade é apenas uma ferramenta inicial. Então ele tem que ter força de vontade para ele decidir fazer a coisa, para ele ir buscar você lá, fala, professor, eu quero fazer, me ajude. Então essa é a força de vontade, esse é o momento, é a primeira semana dele, a segunda semana dele, né? Mas depois Isso. ele tem que começar a sentir o benefício, ele tem que começar a ver aquilo com um olhar diferente, para que ele comece a gostar daquele ambiente, daquela coisa ali. E aí ele vai continuar, né? E o grande trauma que eles têm já não é fácil fazer o exercício. Eles começam. E aí vem um outro problema, que aí vai mexer com a mente mesmo. Eles precisam ter restrições calóricas absurdas. Ou Sim. seja, ele já está ali fazendo exercício, não é muito fã, por isso que eu falo, precisamos fazer exercício que nós gostamos. Um Isso. exercício que dê prazer. E aí ele já vai começar a sentir um desconforto que pô, estou em dieta, eu não posso fazer isso, eu não posso comer aquilo. E o que a gente quer quebrar, Jorge, o que a gente quer quebrar isso, e falei mais cedo que o grande slogan que eu venho trabalhando desde 2008 você é o que você treina. Então você pode treinar para poder comer. Então tudo que você está ingerindo, você gasta com o seu metabolismo.
E aí vem as dietas muito restritivas, as pessoas perdem peso absurdamente, e aí, dieta restritiva, exercícios extenuantes durante 2, 3 meses, ou consegue uma lesão, ou não vai ter aquela assiduidade para poder ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Exato. Precisamos mudar uma cultura. Precisamos realmente mexer um pouquinho, que o exercício traz o prazer. Lembra dos os 4 hormônios do prazer: dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina. E o exercício físico estimula tudo isso. As dietas conseguem inibir. E aí a pessoa está fazendo dieta e está falando o quê? Eu estou fazendo dieta. Eu estou mal-humorado. Eu estou estressado. Eu não tenho paciência com ninguém. Então não é isso que a gente quer. A gente quer algo prazeroso. E quer que você venha com... E agora? Olha que você falou da atividade física. E quando se retrata a alimentação? Como controlar essa compulsão? Perfeito, perfeito. Uma coisa aí que já começar pelo que você trouxe aí, né? A restrição estimula a compulsão. Então, essa é a primeira coisa. Aquela ideia da força de vontade faz muito com que o paciente queira tomar uma atitude drástica. Até pela ansiedade. Muitos têm ansiedade, né? É muito comum você encontrar na obesidade um elevado índice de ansiedade, né? E aí ele quer um resultado rápido. Está ali motivado, está com força de vontade. O que ele faz? Mudança drástica. Isso. Só que essa mudança drástica vai fazer com que o próprio corpo dele traia ele. O corpo começa a liberar hormônios, pedindo o carboidrato, principalmente o carboidrato, né? Pedindo energia. Não é isso? E aí ele se segura na força de vontade e permanece. Só que aí entra aquilo que eu falei, a força de vontade não dura, né? Alguns vão ser mais fortes, aí vão durar um tempinho a mais, outros... Mas não faz uma grande diferença, porque ele vai voltar a engordar mais dia, menos dia. Um mês a mais, um mês a menos, vai voltar a engordar. Vai voltar a engordar. Então, assim, em relação à nutrição, é muito importante o acompanhamento nutricional, para que ele tenha uma dieta balanceada. Ele vai ter que diminuir as calorias que ele ingere? Claro que vai ter que diminuir as calorias que ele ingere. Mas essa diminuição precisa ser bem feita, de acordo com a necessidade dele. Então, o sujeito tem que fazer exames, né? Uma coisa importante, que muitas vezes as pessoas aí não têm noção, né? Mas a quantidade de pessoas com um índice de desnutrição, né, de desnutrição, e que são obesas, é alto. Pois é, e as pessoas não imaginam isso. Como eu tenho um índice de desnutrição e sou obeso, né? Mas a maioria tem isso. Chamada fome oculta. Exato. Falta nutrientes. Ele come muito, mas falta nutrientes. E o que você acabou de falar retrata na obesidade sarcopênica. O cara é obeso e tem problemas com tecido magro. Ou seja, porque você pode pensar, não, ele é obeso, ele é forte. Então o osso dele tá bom. Não. Muita gente sofrendo demais com a obesidade sarcopênica. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa. E aí o corpo não para de pedir a comida. O fisiológico vai interferir no psíquico, porque o corpo começa a pedir a comida e o pensamento da pessoa precisa acompanhar isso. Então, a base de tudo aí é você tratar o físico primeiro, para começar. Isso. Né? Então, a nutrição vai ser importante. Aí a gente entra com a mastigação, o treino de mastigação. A pessoa que tem compulsão alimentar e que não se dispuser a aprender a mastigar, não vai dar certo. Né? Tem paciente que a gente precisa mandar para o dentista. Porque se ele não tiver a arcada completa e tal, fonoaudiólogo às vezes, né? A pessoa está tanto tempo comendo rápido, faz parte da compulsão o comer rápido.
ela está tanto tempo comendo rápido que ela tem problemas de flacidez na língua. Imagine. Aí as fonos é que entram. O sujeito não imagina essas coisas. Mas aí a fono entra nisso daí. Né? Então, Perfeito. assim, aí nessa parte física, fisiológica, né, temos também a psiquiatria. Se a pessoa tem um nível, né, ela tem lá o diagnóstico de compulsão alimentar, e tem um nível alto de compulsão alimentar, um grau alto de compulsão. Ela precisa do medicamento inicial. Né? Perfeito. Aí o psicólogo entra com preconceito contra o medicamento. A pessoa não quer tomar o medicamento, vou viciar, vou ficar tal. E não tem nada disso hoje em dia. Os medicamentos estão super evoluídos. Não, isso não acontece, né? Você fazendo um bom acompanhamento com o psiquiatra não tem problema algum, né? Psiquiatra é médico de doido, É, tem uma não quer pergunta, fazer. não quer fazer. Tem uma pergunta para você aí. Se tem especialista, cadê? Se tem tempo adequado para mastigar. Sonho de orquídea. Olha, a gente usa parâmetros, né? As Nutris é que falam mais disso, o pessoal da Fono também, mas às vezes a gente usa um parâmetrozinho da pessoa demorar mais ou menos meia hora almoçando, né? 40 minutos almoçando. Eu já vi nutricionistas pedirem para o paciente mastigar 35 vezes, 40 vezes, mas essas coisas são, na verdade, parâmetros para aquelas pessoas que não estão acostumadas e precisam de algo concreto. O correto mesmo que eu vejo, né, nas discussões, palestras e tal, é a pessoa formar o bolo alimentar. Formar a papa. Você tem que engolir o negócio quando ele virou a papa já. Então, Exatamente. não é isso? Então, assim, a língua vai empurrando para trás e você vai empurrando para frente e vai mastigar de novo. Né? É quase uma ruminação aí. Né? Então, na verdade, o Exatamente. melhor é isso daí. Né? Perfeito. As pessoas estão elogiando bastante aqui, Jorge. E Legal. aprender. Um abraço para Yuri, para Anselmo, para Miriam, Celeste, Valdilene, todo mundo ligado na gente. E o que é que acontece? É se aprender, temos um grande e um dos mais fortes, se não for o mais forte músculo do corpo humano, chamado de masseter, que é responsável justamente por essa mastigação e é ajudado pela gravidade. Então, é importante que eles saibam que mastigar bem o alimento vai facilitar o processo. Lembrando, eu tenho o sistema que gasta energia demais, é o sistema digestório. Então, eu gasto muita energia para poder digerir. Então, a mastigação é o início que eu vou ter a parte mecânica e a parte química, quando eu vou ter toda aquela mistura com as nossas enzimas. Então, é importante que isso chegue para o pessoal e de uma maneira, Gilda, e que as pessoas comecem. Olha, isso está tornando, tá tão bom passar isso para as pessoas. A partir de amanhã, você vai ver, Jorge, que as pessoas, inclusive, Jorge, depois você deixar o seu para o pessoal seguir você, as pessoas já vão começar, ou hoje à noite ou amanhã, mastigar melhores alimentos. Com Até para certeza. facilitar a digestão. Quanto mais triturado ele tiver, essa digestão, o processo digestório fica melhor. E tem Pode uma falar. coisa, a gente estava falando, né, da dieta não balanceada, fazendo com que a pessoa tenha aí a compulsividade, né? Só Isso. que, por exemplo, tanto a dieta boa, né, balanceada, como a mastigação, vão fazer com que o nosso corpo produza hormônios para que a gente tenha a saciedade. Isso. O sistema de compensação entre fome e saciedade, que vai estar Pena. relacionado com o desejo alimentar, né? Que vai Exato. influenciar na nossa questão psicológica, isso vai ficar mais regulado. Então fica mais fácil. A pessoa não vai depender da força de vontade. Ela naturalmente não quer comer, como se ela tivesse tomado um remédio. Só que é muito melhor do que isso, porque foi o próprio corpo dela que Que reagiu. produziu isso, Isso. exatamente. Né? Então, essa mastigação vai ativar isso, né? O sistema de saciedade. Perfeito. E assim, trazendo para esse, como você começou a falar,
essa dieta low carb, né? Então, é algo assim muito, eu falei um pouquinho antes lá no YouTube, muito complicado, as pessoas não vão ter energia, o sistema vai parar um pouco, mas precisaria disso e não tem. Então, é importante, Jorge, a grande consciência da população e de todos que estão aqui, cuidar da saúde, reeducar. É reeducar o corpo, é reeducar a mente, é reeducar o seu trato gastrointestinal. Começa com a mastigação. E, professor, escolher bem os alimentos. Esquecer um pouquinho a questão. Lembrando que o carboidrato ele tem uma grande relação com a água. Eu não posso deixar de fornecer água para o meu organismo. Eu preciso da água. Então as pessoas acham que emagrecer é parar de beber água. Sim. E assim, traz muitos problemas. Então eu sou totalmente contra o avesso. Eu sou a favor do exercício. Eu sou a favor da alimentação equilibrada, do nutricionista, não uma receita de bolo, uma alimentação equilibrada. E o psicólogo, ou seja, o equilíbrio. Tinha uma dieta muito famosa lá atrás, que era chamada de Ravena, não sei se ainda tem. Ainda tem. Ainda tem, que eram dietas de 600, 700 quilocalorias diariamente. Olha só, se o meu encéfalo precisa de 150 gramas de açúcar por dia, aproximadamente. Então ele precisa de 600 calorias de açúcar para poder funcionar durante o dia. Eu dou uma dieta de 700. Você sabe que o Ravena, o paciente tinha direito a 2 profissionais. Sabe qual o profissional mais procurado? O psicólogo. Para poder trabalhar e fazer com que ele conseguisse não comer, velho. Isso. Então é uma agressão para o nosso organismo. É o que a gente está tentando, a gente vem falando em sala durante todos esses anos e agora a gente vai exportar isso. A gente vai expor para a sociedade o que é para fazer de maneira correta e não o achismo. O que a gente tem é embasamento científico. E lembrando, existem artigos tendenciosos. Artigos que fazem assim, ó, esconde parte do artigo e professores publicam a parte boa. Não publica nem resultado, publicam a parte boa, só que o artigo não fala não. Foi homem ou foi mulheres? Foi bom ou foi ruim? Um dia de treino, eu já tenho um aumento na secreção de testosterona e de GH. Um dia de treino. Mas isso acontece logo após o exercício. 15, 30 minutos, falei mais cedo do artigo, 15 minutos, 30 minutos, a secreção de hormônio é maior. Então, é isso que a gente precisa, ter essa compreensão e os alunos, eles seguem. Agora, eles precisam propagar, e você está sendo brilhante, Jorge, porque você está conseguindo transmitir de uma maneira científica, de uma maneira sadia, para todos eles, e eles amanhã vão passar para os amigos, para os colegas, e a gente muda uma cultura. A gente consegue atingir a sociedade e fazer com que a sociedade faça o que é para ser feito e não o que ficam os blogueiros passando aí de maneira equivocada. Perfeito, entendeu? Perfeito. Essas estratégias, né? Jejum intermitente, a dieta low carb e tal, são estratégias que até podem ser utilizadas de forma pontual, acompanhada de acordo com a necessidade daquela pessoa, né? O problema maior é que as pessoas ficam pegando essas coisas na internet e achando que isso vai ser a fórmula para eles. E aí, qualquer coisa que você mude na sua alimentação, o pessoal que está aí vendo a gente, qualquer atitude que você tome hoje, né, que você reduza a caloria, você vai ter um resultado. Isso. Só que esse resultado é de primeira ali, só naquele primeiro momento você perde líquido, você perde um peso ali qualquer e tal, e aí a pessoa fala, pô, dá para emagrecer assim. Só que é uma coisa que não vai ser possível de ser mantida. E aí o que acontece no final é que ele fica com a ideia de que dava mesmo, porque no início ele conseguiu, mas depois não deu mais porque ele não tem força de vontade. Isso. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que tratar na obesidade. Eu consegui fazer com que a pessoa entenda que o processo é de continuidade, não é um processo de explosões, de tentativas mirabolantes para que ele consiga o resultado rápido. Eu sempre digo para os pacientes
que a obesidade é uma doença que se constrói nos intervalos entre as tentativas. Quando você pega uma pessoa obesa, ela geralmente tem um histórico de diversas tentativas de emagrecimento. E aí ela sempre fala, mas eu não consigo seguir. Não é que ela não consegue seguir, é que ela não tem a instrução correta, ela não tem o entendimento correto sobre aquilo. Né? E para mostrar, Jorge, você é uma das maiores referências aqui na Bahia, quando se trata de obesidade, emagrecimento, com esse trabalho psicológico, velho. É muito bom, muito gratificante estarmos aqui hoje e tenha certeza que a gente está realmente alimentando a população de conhecimento e de hábitos saudáveis. Tem duas perguntinhas aqui, mais uma de Fábio, o Capitão Magalhães, é um grande amigo. Existem malefícios em ingerir alimentos acompanhados de líquidos? Ou é mito? É mito. Agora, fisiologicamente, se você se alimenta com 300, 400 gramas e toma 1 litro, primeiro que o seu estômago tem uma capacidade de 2 a 4 quilos, dependendo. Então, o esvaziamento vai ser mais retardado. Aí você pode pensar, mas eu gasto mais energia por esse processo. O basal sim, mas a quantidade você vai ter aquela sensação de estar inchado. Mas se você tem um controle de exercício e do seu basal alinhado com o que você come ao nível de calorias, eu faço a ingestão de 2.000 calorias. O meu basal tem 1.500 e o meu exercício tem 500. 2.000, 2.000. O seu peso é o mesmo. Agora, com o envelhecimento, eu tenho perda de fibras de força. Aí o que é que acontece com isso? Eu vou mudar o perfil. Eu estou com o mesmo peso, mas eu mudo o perfil. Eu vou ter mais gordura acumulada do que massa muscular, porque é um processo inexorável. Eu não tenho como evitar o envelhecimento. Eu posso envelhecer melhor, mas evitar jamais. Tem outra pergunta aqui, viu? O mesmo enquadra, lembrando, tem muitas o mesmo enquadra jejum intermitente também. E o Jorge falou muito bem. Vai fazer, e é fácil o pessoal vender isso para vocês. Isso. Você vende, você compra 2 meses, você perde 10 quilos, 15. Perdi, vai manter? Não vai. Um grande profissional acabou de falar, força de vontade não adianta. Ou você começa de forma gradativa. Tem um princípio científico, Jorge, no treinamento desportivo, chamado de princípio da reversibilidade. O que é isso? Ronaldo Fenômeno parou de jogar futebol. Quando ele parou, ele engordou 30 quilos. Sim. O que é que deve ser feito? Parar gradativamente. Porque em 5 anos, você pode até parar de vez. Mas nesses 5 anos, você precisa, porque você tem um gasto diário de 4, 5 mil calorias. E aí você para esse gasto, você vai engordar e muito. Por isso que esse princípio vamos parar a atividade gradativamente, para que lá na frente a gente... mas eu aumentei 5 quilos. Em 5 anos, está mais do que normal que você era um atleta. Então, muito cuidado com esse jejum intermitente, porque você vai perder peso, mas você não vai emagrecer. Esse é o detalhe. Vendem para você, você compra. Consegue resultado? Inclusive, é muito fácil pegar um potinho aqui, Agitol. Olha, isso aqui vai perder 20 quilos. Aí você toma. E assim, o placebo você toma, emagrece, mas eu sei que não vai... Você vai engordar de novo. Como eu falei, são estratégias que têm o seu lugar, mas são coisas que são utilizadas pontualmente, né? E que devem ser utilizadas pelos profissionais, porque para eles escolherem isso, eles precisam conhecer o seu corpo, vai fazer exame, vai saber da sua rotina, vai saber de um monte de coisa sobre você, para ele poder usar essa estratégia. E geralmente é pontual, não é aquilo que vai fazer você realmente emagrecer, é algo de um momento. Muitas vezes, aí você pode falar um pouquinho sobre isso, para mim melhor talvez, né? Porque eu já li algumas coisas sobre isso. Muitas estratégias nutricionais, assim, são descobertas com estudos feitos com atletas, né? Só que aí, por exemplo, um lutador, né? Aí o lutador precisa chegar naquele peso ali. Aí o cara faz uma estratégia louca dessa. Só que o cara faz isso por uma quantidade de dias específica
para ele, porque ele já vem numa alimentação equilibrada, né? Conduzindo o peso dele, e aí naquele período ele joga essa estratégia mais agressiva para ele conseguir chegar naquele peso ali. Ele não fica um tempo longo fazendo isso. Exatamente. É uma estratégia. O que é que acontece? Eu costumo colocar na balança a mesma coisa quando os jogadores vão para uma partida na altitude. E assim, tem clubes que preferem passar uma semana lá para tentar se adaptar por conta das nossas hemácias, é diferente. Lá a gente precisaria de uma quantidade maior porque o ar é rarefeito. Aí tem jogadores que passam mal. Tem outros que não. Tem jogadores que correm mais. Então, Sim, é da individualidade. É da individualidade. Então, esse negócio do atleta baixar esse peso absurdamente, não concordo. São estratégias das lutas. E eu acredito no peso, 2 quilos, 3 quilos a mais, 15, 20 Sim. dias antes da luta. Por quê? Eu baixo 7, 8, 10 quilos em um mês, eu vou perder massa. Tem alguma agressão ali, né? Eu vou perder explosão. A gente viu muito, o Vitor Belfort mesmo, a gente viu muito ele ficar em um round, ele cansou. Ele não conseguiu golpear porque baixou demais. Teve a questão da testosterona também, que foi tirada, mas ele baixou demais rapidamente o peso. Faz a questão da desidratação. Pessoal, você não tem seu peso? Olha a comparação. Os atletas do fisiculturismo, antigamente eles faziam um off, que é aumentar o peso, de 30 a 40 quilos para o dia da competição. E 3 meses antes eles vinham baixando. Hoje, ele sobe 5, 6, 8 quilos e 3, 4 meses ele vem baixando esses 8 quilos para não perder tecido magro. Por isso que muitos atletas ficam lá, ó, passeando, fazendo aeróbico em jejum. É uma estratégia, a gente pode até dialogar mais na frente, é uma estratégia para eles, para tentar oxidar a gordura, mas ele não tem carboidrato. Então ele vai pegar a proteína para acender a chama, para eu queimar a gordura. Então é muito complicado. Tem uma pergunta do Rafa aqui, ó. Pergunta, rapaz, olha. O dia do lixo ou das recompensas nas dietas? Dia do lixo, recompensa de dieta. E como emagrecer comendo? É brincadeira, Rafa, um cara desse? Olha, essa é a pergunta da pessoa que está aí com a cabeça na comida, né? Exatamente. Esse é o sonho. Esse é o sonho de toda pessoa que tem obesidade. É emagrecer comendo. O que acontece é o seguinte, veja bem, vamos separar em perfis. Se eu estou falando de uma pessoa que tem um pequeno sobrepeso, né? Então, ela tem esse pequeno sobrepeso já há um tempo, ou seja, ela tem a alimentação dela mais ou menos balanceada, aumentou um pouquinho ali e tal. O que acontece? Essa pessoa pode ter, né, esses pequenos excessos de vez em quando, que não vai ser um problema para ela. Tá? Exato. Mas se eu estou falando de uma pessoa que tem a obesidade, significa que a relação dela com a comida faz com que ela tenha o que já seria excesso, é um excesso ainda maior. Né? E aí, para eu conseguir fazer com que essa pessoa mantenha o peso em longo prazo, ela precisa mudar a relação dela com a comida. Aquilo que a gente falou da força de vontade. Né? Isso. Se ela não mudar essa relação, ela vai depender da força de vontade. Porque ela vai continuar desejando muito aquilo. O cérebro, ele não sabe que é para você comer aquilo de 15 em 15 dias. Exatamente. Ele vai lhe dar o desejo todo dia. Claro. Ou se o seu gatilho, o seu costume é no fim de semana, é de noite, um monte de paciente fala da noite e tal, ele vai lhe dar o desejo ali naquelas horas sempre. E aí você fica dependendo da força de vontade, e o que acontece é que depois de um determinado tempo você começa a desviar e volta a engordar. Então, assim, vamos pensar que todos nós somos condicionáveis. A pessoa que tem essa relação com a comida não é à toa, não é porque... Tem gente que fala assim, ó, Alexandre, tem uma coisa interessante. Tem paciente que fala assim, poxa, mas é porque eu gosto de comer.
A sensação que o paciente tem é que é uma coisa individual, é uma coisa especial dele. Eu gosto de Todo mundo comer. gosta. Quem não gosta? Quem não gostar de comer, morre. Quem não Exatamente. gostar de comer, morre, porque a pessoa vai entrar em inanição depois. O que acontece? Ele foi condicionado a comer daquele jeito. Ele não tem nenhuma a comida para ele, não tem nada de diferente na realidade, né? Ele apenas se condicionou a comer daquele jeito. E aí ele precisa ter aí a ideia de que ele pode se descondicionar e se condicionar a um outro estilo É, de vida, um outro estilo de alimentação, né? Então a gente precisa perfeito. fazer esse treino. Eu preciso colocar para o paciente muitas vezes uma comida gostosa, mas saudável, que muitas vezes eles não se permitem comer, né? Então, tem diversas coisas nesse sentido, mas o que ele deve objetivar é a mudança da relação com a comida. Se eu tenho a comida como o meu prêmio, eu não estou mudando a relação. Então, Isso. a comida um dos meus principais lazeres, prazeres, né? E aí Exatamente. não vai dar. Eu vou estar sempre desejando isso e vou voltar a engordar. A Miriam está perguntando aqui, os carboidratos devem ser evitados à noite? Depende do que você gastou durante o dia. Então, depende, se você treina à noite, se você precisa. Agora, em uma conversa muito bacana, um grande professor da USP, o Lancha Júnior, pense em grande referência hoje, e assim, e a conversa é esse mito de tirar o carboidrato da noite. Aí o cara não come carboidrato, mas come gordura. Mas não come carboidrato, mas se entope de proteína. E é Isso. importante falar da proteína, pessoal, como o Jorge acabou de falar, que o organismo não sabe o que você vai comer daqui a 15 horas. O organismo não tem o horário certo para sintetizar proteína. Então, quando ele quiser sintetizar uma proteína, ele precisa ter proteínas disponíveis. Então, preciso ter proteína durante todo o dia e não fazer, eu vou comer proteína de manhã, só vou comer de noite. Mas à tarde ele precisou reestruturar um tecido. Ele precisou da proteína e não conseguiu fazer porque eu não tinha essa proteína. Então, esse mito do carboidrato, não deixem, pode comer agora. Tem uma relação muito grande aí. Se eu faço a ingestão de carboidrato e o índice glicêmico dele é alto à noite, a tendência é que eu não consiga secretar GH. E GH é um hormônio pouco androgênio, mas anabólico. Então eu tenho essa, porque ele inversamente, ele é o contrário da insulina. Se a insulina eleva, se o seu açúcar eleva, você libera insulina para tirar da corrente sanguínea. Mas se seu açúcar está baixo, eu libero GH. Então eu tenho essa relação de hormônios para que isso traga um conforto e um bem-estar para mim. E para... Agora, dia do lixo, pode comer, pode comer. Pode comer, mas não precisa comer o dia todo porcaria. No dia do lixo, normalmente, vou tomar um sorvetinho. Não tem, o que o pessoal está achando de dia de lixo é café da manhã com bacon, no outro o sorvete, é o dia todo. Rodízio de pizza. Isso, compensou a semana toda. Isso não é. Essa pergunta anterior, né, do carboidrato e tal, é aquilo que a gente falou também, né, da individualidade, né? Então, vai na nutricionista, né? Vai ver como é o seu corpo, vai ver como é a sua rotina, vai ver como é a sua alimentação e aí vai decidir. E essa coisa do dia do lixo, tem uma nutricionista que eu trabalho junto com ela, né? A gente faz lá, na equipe tem outras nutris, né? Mas ela traz um material interessante, é Vivian Azevedo o nome. E ela bota uma tabela lá, muito explicativa, com uma pessoa fazendo uma dieta bem balanceada de segunda a sexta, meio-dia. Toda bonitinha, linda, linda a dieta, até sexta, meio-dia. Depois ela vai testar, e aí ela bota pequenos exageros, não grandes exageros, tá? Pequenos exageros, tipo 2 chopes, 2 fatias de pizza, isso durante assim o fim de semana. Coisas assim, né? Aí vai botando uma coisinha ou outra lá e tal. E aí, a elevação da quantidade de caloria, ela fica tão grande
que, pelo que eu me lembro, a dieta era de 2.000 quilocalorias, né? E isso eleva, pelo que eu me lembro, em quase 500 quilocalorias para todos os dias da semana. Né? Então, a pessoa que comia 2.000 por dia, ela acaba tendo aí uma elevação de 25% para a semana toda por conta de um fim de semana com pequenos excessos. Né? Então, é por isso que uma pessoa que tem a obesidade, que provavelmente o metabolismo dela já não ajuda muito, né? Isso. Ela precisa realmente mudar a relação com a comida, porque para ela compensar isso daí, vai ser muito difícil. O metabolismo dela não vai conseguir. E a atividade física também tem um limite, né, Alexandre? Não dá para a pessoa comer o mundo e achar que a atividade física vai compensar. Porque ninguém vai correr uma maratona todo dia. Ninguém vai ficar 3, 4 horas treinando. Então é preciso, inclusive, nem pode. Hoje é norteado o exercício físico e nem a atividade. É bom que diferencie atividade física a qualquer gesto motor que eleve sua frequência, além dos níveis basais. E o exercício é algo planejado, com um objetivo. Você traça as metas, você organiza melhor. Então é dessa maneira que a gente consegue. Ninguém vai ficar hoje treinando 2, 3 horas, a não ser que seja atleta. Hoje o treino é mais curto, o treino é mais intenso e o resultado é bem melhor. Lá na década de 90 se trabalhava muito volume. Hoje se trabalha muito mais a intensidade. Por isso que temos muitos trabalhos. Agora, se a gente não consegue o viés, que é o equilíbrio, alimentação não é dieta, é alimentação saudável. Não precisa ficar nessa paranoia de que tem que comer frango e batata doce. Não é isso. Então, vamos tentar equilibrar, porque só frango e batata doce não vai fornecer todos os nutrientes para você. Então, eu preciso desse equilíbrio e, mais do que nunca, Jorge, prazer. Quem não gosta de uma moqueca de camarão? Ah, quem tem alergia, tudo bem. O prazer, vocês estão vivendo, uma coisa é o atleta. Cristiano Ronaldo treina até de Covid para manter a forma. Mas é um atleta. As pessoas normais, que representam praticamente quase que 100%, precisa de equilíbrio. Se alimentar, se alimentar bem, treinar, e esse aqui, ó, treinar para poder comer. Essa é a grande marca. Treine para poder comer. A alimentação não é tirar... Ah, beleza. Pode ir lá. Pensei que era uma pergunta. Não, tranquilo, é porque as perguntas estão trazendo aí, né, assuntos, e eu estou com medo do seguinte, eu acabei não entrando muito na parte psicológica, né, da compulsão, né? Olha, e aí eu queria que você aproveitasse esse momento para falar dessa parte psicológica, que a gente tem tempo, e assim, mas você foi muito brilhante, Jorge. Acho que todos que estavam aqui queriam escutar isso, porque foi simples. As pessoas vão sair daqui hoje com estratégias, desde a mastigação, mudança de hábitos. E assim, agora você pode entrar nessa parte psicológica bem específica, mas só que a galera está muito satisfeita com o que que a gente já produziu até aqui. Beleza? Pode mandar ver. Porque realmente, se a gente não constrói essa base fisiológica, não adianta a gente ir para o psicológico, né? Primeiro precisa ter essa base fisiológica, né? E nessa questão da compulsão, é importante a gente pensar o seguinte, vamos fazer uma pergunta, né? Por que eu como? Né? O que me leva a comer dessa forma? As pessoas, às vezes, quando me perguntam, você é psicólogo? E tal, psicólogo legal. E você trabalha com o quê? Trabalho com obesidade. É mesmo? E o que você faz na obesidade? Você não é nutricionista, você não é professor de educação física, né? O que você faz na obesidade? E aí eu digo para a pessoa o seguinte, bom, pensa o seguinte, você pode ir no nutricionista e ter uma boa prescrição. Você pode ir para um professor de educação física e ter uma boa prescrição. E por que o sujeito foge deles? Por que ele não fica? Né? Aí entra o psicológico. E aí eu tenho que ver
por que eu como? Né? Geralmente, a compulsão ela é uma forma de compensação. Perfeito. Né? Então, geralmente existe por trás da compulsão alimentar sintomas depressivos, quando não um transtorno, né, depressivo completo. Né? É importante a gente diferenciar isso, porque as pessoas às vezes acham que é só quem tem depressão, mas os sintomas depressivos, né, que são, digamos que, pequenas características da depressão, são questões comuns para todos nós. Né? Então, às vezes eu posso passar um período da minha vida um pouco mais recluso, com menos vontade de sair de casa, tal. Talvez isso possa ser um sintoma depressivo. Às vezes a própria obesidade traz os sintomas depressivos. A pessoa inicia um pouquinho na obesidade, e o que a obesidade faz? Eu fico com vergonha do meu corpo. Eu não quero ir no aniversário para a pessoa não ver que eu engordei. Isso. Né? E não comer isso. Né? Poxa, tem paciente que fala, Jorge, depois que eu entalei na catraca do ônibus, eu não peguei um ônibus nunca mais na minha vida. Se eu tiver que sair de ônibus, eu não saio, eu cancelo. Ô, Jorge, eu acho que tem uma pergunta que vai corroborar com o que você está falando aí, que é, o Bruno está falando sobre assim, como gerir a ansiedade. Como gerir essa ansiedade que você está retratando? Como é que ele vai controlar isso aí? Quais são os gatilhos? Legal. Massa. Bom, vamos lá. Eu preciso de duas partes. Tem a ponta do iceberg e tem a parte de baixo. Né? Então, na ponta do iceberg é mais fácil de eu falar para qualquer um. Eu posso falar receitas de bolo que funcionam para qualquer um, né? Que são as estratégias que vão ajudar quanto a isso. Então, você tem técnicas de respiração, né? Que, não sei, você já deve ter ouvido falar, mas as pessoas que estão aqui ouvindo a gente talvez não tenham ouvido falar na respiração diafragmática e tal. Bom, vocês podem pesquisar na internet sobre isso, no YouTube. É algo super simples, dá para pesquisar sobre isso fácil. Pode fazer yoga, inclusive. Yoga ensina muito técnicas de respiração que ajudam muito no controle da ansiedade. Né? Eu preciso de... Você falou há pouco tempo, prazer. A gente precisa de prazer. O sujeito que tem a compulsão, muitas vezes... Teve a pergunta do Rafael ali, não foi? Muitas vezes ele está focado no prazer dele só em cima da alimentação. Isso. O sujeito não vai jogar uma bola, ele não vai andar na praia, até no ver lazer. o pôr do sol na barra, dançar, sei lá, fazer qualquer coisa. Não. Ele não tem feito nada disso. Um lazer sedentário. Pois é, e aí o corpo dele vai fazer o seguinte, olha, eu quero a minha cota. Me mande aí a minha cota de serotonina, dopamina, eu quero a minha cota. E aí o que é que está mais fácil? A vontade vem do comer. Então, assim, a gente precisa abrir um leque de oportunidades de prazer. Isso é uma das coisas também que vão ajudar a controlar a ansiedade. Então, eu preciso me inserir em contextos que vão me dar isso. Né? Bom, e aí eu preciso conhecer qual é a origem da minha ansiedade. Aí a parte de baixo. É a parte que está lá imersa e que aí já não tem mais a receita de bolo. Né? Depende de cada pessoa. Então, algumas pessoas vão ter alguma carência afetiva, outras pessoas vão ter dificuldades no trabalho, outras estão passando por um problema específico. Depende muito de cada pessoa. E aí, ali, quando a gente está com o paciente ali, a gente vai investigar isso. Às vezes o paciente nem tem noção exatamente de qual é a origem da ansiedade dele. E a gente vai buscar essa origem para melhorar essa ansiedade para que ele consiga ter o controle. Se ele não faz isso,
essa ansiedade vai voltar e ele vai ter o descontrole novamente. Tudo de novo. Tem algumas perguntas aqui. Faltam Mas, poucos minutos. vamos lá. Assim, como pode emagrecer ganhando massa muscular? E tem a outra aqui, o fato de comer mais à noite seria por causa da compensação? Cadê? Seria por causa da outra. Essa para você, velho. O fato de comer mais à noite seria por causa de alguma compensação ou outra questão psicológica? Tem algumas compensações, né? Tem a compensação física, que a gente tem sempre que começar pelo físico, tá? O psíquico, ele só vai ser diagnosticado quando a gente exclui o físico. Então, assim, você lancha, você que perguntou aí, você faz lanches, né? Você realmente almoça no horário correto? Você toma café da manhã? A pessoa que tem sobrepeso, geralmente ela não faz essas coisas. Então aí entra a compensação física. E aí tem a compensação psíquica, assim. Você passa o dia, às vezes, com questões de trabalho, com questões quaisquer que causam ansiedade. Só que durante o dia você está ocupado. A cabeça está voltada para aquelas coisas ali e não dá tempo dela pedir, de vir o desejo para aquilo. E na hora que você chega em casa, que já passou o dia, que você já tomou banho, que você já sentou ali, aí a cabeça fala, bom, agora me dá o meu, a minha recompensa pelo dia, né? E aí vem as vontades, Exatamente. É entendeu? assim mesmo. Então, aí, veja que a questão da obesidade, é aquilo que eu falei no início, é um super quebra-cabeças, né? Então você precisa ter um equilíbrio em tudo isso. O seu dia precisa ser um dia equilibrado no trabalho, precisa ser um dia equilibrado nas relações, em tudo, na alimentação, para que você também busque aí, então, um equilíbrio emocional e consiga, né, ter esse controle alimentar. Perfeito. Respondendo a outra, sobre tem como perder peso e ganhar massa muscular, é uma questão muito complexa. Porque quando ou você está se eu estou construindo o meu corpo, eu vou aumentar o meu peso de massa muscular e, consequentemente, de gordura. Claro que com a alimentação equilibrada, eu não aumento tanta gordura. Agora, quando eu estou perdendo peso, quando eu começo o processo de emagrecimento, eu vou estar perdendo 5 quilos, mas eu vou manter 4, eu vou manter minha massa muscular para perder gordura. Então, eu tenho uma relação muito importante as pessoas saberem disso. Então, eu posso perder em 10 quilos, eu posso perder 8 de massa magra e 2 de gordura. Como eu posso perder 8 de gordura e 2 de massa magra. Então, o que eu preciso é saber a estratégia adequada, principalmente pela genética, de exercícios para cada indivíduo, para que a gente consiga melhorar o metabolismo de repouso, aumentar. Então, se eu tenho que falar para você agora que perguntou, aumente primeiro a sua massa muscular e deixe mais para frente para a gente equilibrar, porque aumentando a massa muscular, você já vai consumir mais gordura no repouso. Então, a gente Aumenta o tem esse... metabolismo, né? Exatamente. Então, eu prefiro construir, porque com o envelhecimento eu perco demais. É 1% por ano. Dos 30 a 50 é 20% de tecido magro. Não é isso que eu quero. Tem uma Jorge, coisa. faltam 2 minutos. Tá? Pode falar, Só faltam 2 minutos. uma coisa para acrescentar isso aí, faça bioimpedância, né? Vocês que Isso. estão com essa questão, porque o paciente ele tem muito medo de ganhar peso. Se ele é obeso, ele tem muito medo de ganhar peso. Então é preciso Isso. fazer a bioimpedância para que você veja o que é que você está ganhando, se está ganhando massa muscular e tal, e aí você consegue relaxar e fazer o que deve fazer, que está sendo prescrito pelo profissional. Perfeito. Lá no YouTube eu tinha respondido para uma pergunta que teve aqui. Como eu vou saber se perdi gordura? Avaliação física. E a avaliação física pode Isso. ser o Anselmo até fala comigo, exatamente, ele trabalha com uma avaliação física, bioimpedância octopolar, e você tem o controle água intramuscular, extramuscular. E Jorge, está faltando pouco tempo, eu queria realmente agradecer a você, velho, de coração. Atrasou um pouquinho a questão do YouTube, mas o pessoal entendeu. Eu fiz os 30 minutos lá numa boa. A gente entrou Nossa. aqui, acho que a gente conseguiu o nosso objetivo.
que é melhorar realmente, levar informação para melhorar a saúde. Queria que você deixasse algumas palavras aí para a gente estar realmente fazendo esse desfecho. Legal, obrigado. Na verdade, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, bom, esclarecer algumas coisas para o pessoal e fazer esse bate-bola, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, os pacientes chegam até a mim e a gente precisa da ajuda dos outros profissionais, né? O profissional da educação física é muito importante. Às vezes ele acha que ele pode fazer sozinho aquilo, vou fazer uma caminhada e tal. E o corpo dele precisa de alguém que avalie tecnicamente e passe um treinamento técnico para ele, né? Enfim, então é mais isso mesmo, né? Agradecer a oportunidade e é isso. Me colocar à disposição também, se alguém quiser perguntar coisas lá, mandar mensagens e tal, pode mandar, que a gente ajuda. Venha cá, mande, qual é o seu Instagram para o pessoal já seguir você aí? Ele está aqui, né? Em cima aqui, se o pessoal clicar, ele vê aí. Mas é Psi, né? Psi de Psicologia, _ Jorge Castellucci. Né? Mas está marcado também, né, nas postagens que você colocou. Nas postagens, isso. Aí o pessoal pode achar lá nas postagens. Maravilha, maravilha. Foi ótimo, Jorge, foi ótimo. Agradecer de coração. E próximas, vamos trabalhar mais na frente. Vamos marcar mais uma para a gente fazer com as coisas mais o tempo mais top, certinho, né? Tudo direitinho. Perfeito, então. Valeu, viu, filho? Grande abraço, beijo a todos. Um abraço. Todos que entraram, todos que participaram. Beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã, eu e Antônio Pavão falando de treinamento cardiorrespiratório e emagrecimento. Amanhã vai ser a corrida para queimar gordura. Valeu? Um abraço, viu? Fui. Valeu, Jorge, um abraço, a gente se fala. Um abraço. Valeu.